E na live de hoje, cara, eu quero te mostrar 3 erros que te afastam desse objetivo, que é ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com barbearia. Quero mostrar detalhe a detalhe, abrir tua visão para alguns aspectos, principalmente na parte de corte nessa live aqui, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos. Meu conselho, papel e caneta na mão, e já comecem a traçar essa linha para vocês conseguirem chegar nesse objetivo e ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com a barbearia. Legal? Dito isso, vou começar minha live aqui, galera. Seguinte, nesse mundo da barbearia, eu até apontei isso já numa outra live, na live de hoje, inclusive, que o Data Sebrae, ele diz que o terceiro fator que mais impacta uma barbearia não conseguir prosperar, ou o terceiro fator que não faz com que tu chegue a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, é a falta de conhecimento. E quando a gente fala falta de conhecimento, aqui a gente está falando especificamente a falta de conhecimento técnico, de não conseguir desenvolver um corte que seja um corte que agrade o teu cliente, que tu consiga se sentir seguro na hora do corte, toda a parte de cortar cabelo. Mas aqui tem uma parada que está escondida e que às vezes a galera acaba não percebendo, que é o que é um corte top? O que é um corte que vai fazer com que eu consiga ganhar de 5 a 10 mil reais por mês? É simplesmente ir lá fazer um corte bonito, um corte agradável? O que é isso? Como é que eu devo observar esses detalhes? O que é um corte de 10 mil reais? Um corte de 10 mil reais pode parecer simples, mas não é. É um corte que agrada o teu cliente. É um corte direcionado para o teu cliente. Eu sei que isso é muito óbvio, mas eu preciso que tu dê uma respirada e pense junto comigo. Hoje, quando tu vais cortar um cabelo, tu estás direcionando aquele corte especificamente para o teu cliente ou tu estás direcionando aquele corte para algo que tu gosta, para algo que tu acha muito bacana. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de corte, às vezes, um corte top não é o corte que vai te levar a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. Eu diria que, na verdade, a grande maioria das vezes não é. Quando eu faço um corte num padrão top, num padrão que eu vejo no Instagram, que eu vejo no YouTube, que eu vejo no Google, aquele corte específico não é ele que vai te levar a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. Por quê? Porque aquele tipo de corte, ele é um corte que vai de barbeiro para barbeiro. Vamos lá. Isso é difícil explicar, tá? Quando a gente entra no mundo da barbearia, a gente começa a estudar e começa a se desenvolver, a gente começa primeiro, vou fazer um degradê. Eu começo a enxergar cada vez mais o degradê. Passo um cliente na rua, eu olho, eu consigo observar as marcações, que o degradê podia estar melhor aqui, podia estar melhor ali. Eu olho um topete, eu analiso, cara, aquele topete poderia estar um pouquinho mais alto, poderia estar um pouquinho menor. Eu pego para conferir o cabelo, eu vejo essa ponta está errada, isso deveria estar alinhado. Quanto mais eu estudo sobre barbearia, mais eu tendo a ter um padrão daquilo que os barbeiros gostam. Quando tens um corte para o barbeiro falar assim, cara, esse corte é bonito, o que vem na tua mente? Com certeza vem um degradê com um topetão alto, tudo na régua, desenhado, bonitinho, feito, pigmentado, sem nenhuma diferença de cor, nada. Esse é o corte que a gente vem de barbeiro para barbeiro. Mas esse não é o corte de barbeiro para cliente, na verdade, é algo completamente diferente. E isso é difícil de explicar, porque é o seguinte: quando tu olha um corte, uma foto de corte, nós barbeiros, a gente gosta daquele corte que não tem nenhuma falha, aquele corte que o topete está muito alto, que a projeção do topete está certinho, ou seja, começa baixinho e ele vem aumentando, onde as cores do degradê tá perfeita, onde a linha do acabamento tá absolutamente impecável. Mas isso é um corte de barbeiro para barbeiro. O barbeiro para cliente, o cliente ele não enxerga como tu enxerga. A visão dele, ela é totalmente diferente. Eu vou tentar explicar isso. Deixa eu vou fazer um exercício aqui com vocês, tá? Isso é difícil de explicar, mas é algo que a gente tem que quebrar na mente de vocês. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, tá? Vamos lá. Todo mundo vendo aí? Seguinte, galera. Nessa imagem aqui, a gente tem uma cobra. Todo mundo consegue ver onde é que tá a cobra nessa imagem? Tu consegue olhar para essa imagem e tu consegue ver uma cobra e me falar, ó, a cobra tá aqui ou a cobra tá ali. Eu particularmente demorei muito tempo para enxergar, não consigo enxergar. De verdade, é difícil enxergar, tá? Talvez você já tenha feito algum exercício como esse. Agora, quando eu te indico aonde é que tá, olha só como fica mais fácil. Ainda assim, essa aqui é difícil de enxergar, né? É aqui que tá a cobra.
Legal? Então, quando eu olho aqui, eu consigo ver com muito mais clareza onde é que ela está. Então, eu bato o olho agora e eu sei exatamente onde ela está. E o meu olho vai ficando treinado com o tempo. Eu vou conseguindo enxergar. Beleza, a cobra está aqui, fica muito mais fácil. Isso é o que acontece quando tu vai se desenvolver tecnicamente. Quando tu começa a estudar sobre barbearia. Tu começa a olhar coisas que o teu cliente nunca percebe. Tu começa a entrar em detalhes que o teu cliente nunca percebe. E tu dá muito mais atenção para esses detalhes que são importantes de barbeiro para barbeiro do que para detalhes que são importantes de cliente para cliente, de barbeiro para cliente. Quando eu me afasto e eu começo a olhar os cortes de cabelo no meu mundo, no mundo da barbearia, eu me afasto do cliente. E aí eu entro num problema que é todo mundo faz exatamente o mesmo tipo de corte, que é aquele corte que é um topetão, que é esticado para cima, e todo mundo, todos os clientes das barbearias, eles saem exatamente igual, com o mesmo corte de cabelo. E se eu faço o mesmo que todo barbeiro, como é que eu vou me diferenciar desse mercado? Eu não vou. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo igual. Esse é um problema. E por que é tão difícil se livrar desse padrão que a gente tem? Porque, cara, a partir do momento que o teu olho enxerga aquilo, a gente tem muita tendência a querer sempre fazer corte de barbeiro para barbeiro. E esse é um grande problema. E a gente entra aí, depois de ter isso, né, para os erros que te impedem de ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com barbearia em relação a corte de cabelo. Olhar o corte pela perspectiva do corte. O que é isso? Vamos lá. Deixa eu pegar a boneca aqui, tá? Isso tudo vai se fundir com o que eu acabei de falar, tá? E aí vai ficando mais claro para vocês. Olha só. Quando a gente vai cortar cabelo, a primeira coisa que a gente observa é, legal, vou cortar um cabelo. O que geralmente a galera faz? Vou botar um padrão aqui, tá? Aqui atrás, 2 dedos. Veio. Trabalha. Bota a medida de 2 dedos. E cortou. E vem. 2 dedos. Dois dedos. E aí, lá na frente, 4 dedos. Por quê? Para dar uma projeção. O que acontece? Quando a gente corta o cabelo com essa ideia, pensando somente nas linhas que a gente vai trazer aqui, botar 2 dedos aqui, 4 dedos ali, isso não vai refletir no que a gente tem no corte. Isso não vai refletir no melhor corte para o cliente. Isso nem, às vezes, nem vai refletir na construção do topete. Por quê? Vamos lá, vou tentar ser claro, tá? Tô achando que estou sendo confuso com vocês. Quando eu venho e eu olho o corte só na perspectiva do corte, nas linhas aqui em cima, cortar reto aqui, cortar inclinado aqui, eu estou desconsiderando alguns aspectos do corte que às vezes não me entrega aquilo que eu realmente gostaria. Quais são os aspectos? Vamos lá. Tem 3 pontos aqui que são fundamentais, que é o que a gente chama de velos, certo? Velos, para quem não sabe, é o cabelo da parte da frente aqui. Eu já explico um pouquinho melhor. Folículo, certo? Folículo é onde sai o fio e o crânio. Vamos lá. Eu vou me botar eu como exemplo, tá? Olha só. Vamos lá. Se tu for cortar o meu cabelo e tu simplesmente pegar algumas mechas sem entender como o meu cabelo funciona, sem entender como o meu crânio funciona, tu vais errar no meu corte. Por quê? Porque olha só, primeira coisa, o meu cabelo, ele tem um velos. O que é o velos? O velos é esse cabelinho da frente aqui, ó, que ele é um cabelo bebê, como se fosse um cabelo bebê. Ele tem uma forma, um formato diferente do restante do cabelo. Muitos clientes vão ter isso. Vai ter cliente que vai ter um ondulado aqui na frente, vai ter um onduladinho mais enroladinho aqui na parte da frente. Ele vai ter um formato diferente na parte de trás. Qual é a diferença do meu cabelo? Nessa parte aqui da frente, eu tenho um velos que ele é um cabelo, o meu cacho é bem fechado. Ou seja, quando eu puxo o cabelo para cima e corto, o meu cabelo faz assim, ó, lá, ele encolhe e ele fecha totalmente. O que isso quer dizer? Se eu não considerar isso e eu botar 2 dedos atrás e 4 dedos na parte da frente, na hora que eu corto, o meu cabelo vai ficar menor na parte da frente e maior na parte de cima. Por quê? Porque como o meu cabelo cai, ele interfere. Se aqui em cima ele não fecha tanto, ele fica mais aberto, o cacho, e aqui na frente ele fecha mais,
O que eu vou ter? Na hora que eu bato, essa parte da frente, como fechou muito, fica muito menor do que essa parte de trás. Então, por mais que eu tenha dado uma projeção correta para o meu corte de cabelo, o fato de eu ter um velos, ele faz isso daqui, ó. Então, muitas vezes, eu tenho um corte de cabelo que ele está desalinhado, por mais que eu tenha feito um corte certinho, bem projetado, bonitinho. Mas eu desconsiderei o velos, eu desconsiderei o formato do meu cabelo. Outra coisa, como o meu cabelo se comporta. Então, olha só, é muito comum o cliente vir e o barbeiro querer fazer. Vou raspar na lateral e vou fazer um topetão em cima, mas não observar como o folículo do cliente está. Como assim? Muitos clientes, o folículo, ele vai apontar para baixo. Ele simplesmente faz isso daqui para baixo. Eu até posso cortar o meu cabelo deixando com um topete muito grande. Eu até posso botar pomada, escovar ela e jogar o meu cabelo muito para cima. Mas o que vai acontecer no dia a dia do cliente? Esse cabelo, pelo fato de ter um folículo muito forte apontando para frente, ele vai ficar dessa forma. Então, esse cabelo, ele não pode ser cortado nessa projeção. Ele muda completamente como esse cabelo é cortado. Eu não vou simplesmente pegar o cabelo e botar 2 dedos aqui, 2 dedos atrás e 4 dedos na frente. Por quê? Porque esse cabelo, eu não tenho uma projeção assim. Ele é algo totalmente diferente. E eu preciso levar isso em consideração. Porque muitas vezes, se eu botar 4 dedos para cima, esse cabelo, pelo fato de ele ter um folículo para frente, vai fazer com que os fios fiquem bem perto do olho do cliente. E isso incomoda o cliente. Então, esses detalhes de como o cabelo se comporta, tu sempre tem que colocar na tua técnica. Tu não pode ter uma técnica quadrada a ponto de não considerar como é o cabelo do cliente. Outro aspecto, o crânio. Cara, muitas vezes o crânio ele pode ter algum afundamento, ele pode ter alguma parte que ela é um pouquinho mais alta. Na hora que o cabelo cai, ele pode cair de uma forma totalmente desordenada por causa do crânio. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente corta cabelo, as pessoas consideram somente uma coisa, o que a gente chama de estrutura de corte. E isso daqui é o mais importante para o barbeiro. É o que o barbeiro considera certo, que é como tu estruturou o corte. Se ele está quadradinho aqui, se eu peguei aquele ângulo certinho, se o cabelo aqui na frente ele está menor e aqui em cima ele está maior. Mas isso daqui é o que menos importa para o cliente. O que mais importa para o cliente é a estrutura de caimento. Ou seja, quando eu corto e o cabelo cai. Quando o cabelo cai, muitas vezes ele não vai corresponder à minha estrutura de corte. Eu botei essa parte de trás menor, essa parte de trás maior. Na hora que ele cai, às vezes aqui atrás fica mais alto do que aqui na frente. Por quê? Por causa do cabelo do cliente, por causa da estrutura de caimento, por causa de como o cabelo cai, como o cabelo se acomoda. E, no final das contas, o cliente ele quer a parte visual, que é a estrutura de caimento. Então, quando eu corto um cabelo, eu não corto ele para que um barbeiro venha e confira, será que isso aqui está certo? Será que tem uma ponta sobrando? Será que não tem? Não, eu corto e eu tenho que deixar ele visualmente perfeito. Por isso que muitas vezes tu vai fazer corte onde vai ficar ponta sobrando. E se vier um barbeiro conferir, ele vai dizer, tá errado. Tá errado na estrutura de corte, mas tá certo na estrutura de caimento. Eu tenho uma aluna, a Alexa, ela é do México. Ela, lá no México, eles têm um cabelo que tem uns redemoinhos muito forte mesmo. E ela cortou um cabelo esses dias que, o que acontecia no cabelo? Na parte de trás, nessa parte aqui, ó, bem nessa região aqui, ela não podia fazer esse cabelo muito curto. Por quê? Senão ele arrepiava. E aí, se arrepia, fica muito alto. Então, o que ela fez? Nessa parte de trás aqui, ó, ela começou com o cabelo bem comprido. Depois, o cabelo dela veio diminuindo e depois ele veio aumentando de novo. Ou seja, o cabelo dela, nessa parte, ele faz assim, ó. Ele começou grande, ele abaixou e depois ele subiu de novo. Então, aqui embaixo tem um buraco. Se eu vier e conferir esse cabelo, eu vou ter esse buraco aqui. Se eu vier e conferir, eu vou ter uma ponta sobrando. Tá errado? Cara, tecnicamente, pela estrutura de corte, tá errado. Mas pela estrutura de caimento, que é o que importa para o teu cliente,
tá certo. Porque se ela cortasse isso daqui e deixasse ele bem projetadinho, esse cabelo ia levantar, ia ficar arrepiado e não ia funcionar. Então, várias vezes, tu vais cortar um cabelo e tu vais dar mais importância para a estrutura de caimento do que para a estrutura de corte. Porque estrutura de caimento é o que importa para o teu cliente. Então, o primeiro erro é quando eu considero só o meu corte, só a estrutura de caimento. O segundo erro é seguir um passo a passo. E isso daqui é muito comum. A barbearia, ela tem 3 vertentes, tá? Que é a padronização, a personalização e a parte artística. Quando eu faço passo a passo, ou seja, vou fazer um degradê e aí eu primeiro passo o pente 1, depois eu passo o pente tal, depois eu passo o pente tal. Vou cortar na tesoura, primeiro eu pego essa mecha, depois eu pego aquela mecha, depois eu pego aquela mecha e eu utilizo o mesmo passo a passo, a mesma técnica para todos os tipos de cabelo. O que é isso? Eu tenho uma padronização do corte, que é o que a gente tem hoje no mundo da barbearia. Passo a passo para fazer qualquer tipo de cabelo. É o mesmo passo a passo para um social, tem um passo a passo para fazer um pompadour, tem um passo a passo para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer uma barba. O que isso cria? Isso cria cabelos iguais. Então, tu tens a sensação de ir numa barbearia e ir em outra barbearia e sair exatamente com o mesmo cabelo. Tu tens a sensação de olhar aquele barbeiro e ver parecer que todo o corte que ele faz é exatamente igual. Por quê? Porque ele está trabalhando em cima de uma fórmula pronta. E qual é o problema disso para ganhar de 5 a 10 mil reais por mês? Por que eu, cliente, vou pagar mais caro se está todo mundo fazendo igual? Se está todo mundo fazendo o mesmo passo a passo e eu não tenho nenhum tipo de diferenciação de corte? Eu consigo pagar 10 reais e ter o mesmo corte, às vezes, de um barbeiro que está cobrando 25, 30 reais no corte. Por quê? Porque todo mundo entra dentro da personalização, da padronização, que é fazer cortes absolutamente iguais. Isso acontece muito na barbearia. Quando eu falo na parte artística, aí eu já estou falando de cortes bem diferentes, totalmente fora do comum, fora do padrão, né? Muitas vezes usado para chamar a atenção de outros barbeiros, né? Para fazer fotos impactantes, para fazer materiais de divulgação, para trabalhar com uns desenhos bem diferentões, com cores totalmente diferentes. Até a gente vai ter cliente que trabalha com esse tipo de corte. Vai, é legal aprender? É muito legal aprender, é botar toda a parte artística para fora e desconsiderar qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de referência. É criar cortes absolutamente diferentes. Mas isso daqui tu não vai ter tanto na barbearia, são clientes bem específicos e são poucos clientes que tu vai ter. É legal dominar esse tipo de corte. Mas o que enche o bolso do barbeiro mesmo é a personalização. É construir cortes específicos para cada tipo de cliente. E, principalmente, se tu conseguir criar cortes de acordo com o rosto do cliente. Olha, eu vou deixar um topete um pouquinho maior, porque a tua testa é maior ou é menor. Eu vou tirar um pouquinho mais a lateral por causa da tua entrada. Eu vou trabalhar um pouquinho mais o volume nessa região para dar uma sensação de ter mais cabelo, dar uma sensação de ter menos cabelo. Eu vou fazer esse ajuste no teu corte porque o teu rosto é muito fino, porque o teu rosto é muito largo, porque a tua nuca é muito fina, porque a tua nuca é muito larga. Então, quando eu consigo construir cortes onde esse corte ele é específico de característica do cliente, característica do rosto, característica do cabelo, característica da personalidade do cliente, característica de algo que o cliente trouxe e tu bota em comparação e cria um corte com ele. Quando eu consigo criar essa personalização, é quando eu atinjo um cliente que ele é, sim, mais exigente e um cliente que não está tão preocupado assim com o preço. Aqui eu consigo aumentar o valor do corte. Aqui eu tenho dificuldade de aumentar o valor do corte. E o que todo mundo cai é exatamente nesse ponto aqui. Ó. Por quê? Porque a galera acaba se prendendo muito a passo. Eu fui dar um curso e aí a pessoa perguntou assim para mim, Felipe, tá, mas no teu curso, quantos cortes de cabelo tu vai fazer? A gente vai fazer só 3 cortes de cabelo. E a pessoa fala assim, cara, mas só 3 cortes de cabelo? Sabe por quê? Porque a galera tá acostumada a ir fazer um curso e fazer vários cortes.
vários cortes. E, eu vou aprender a fazer esse corte, aprender a fazer aquele corte, aprender a fazer aquele corte. E, cara, não é assim que tu cresce. O que tu tens que fazer é aprender como aplicar cada fundamento. Por quê? Porque se eu sei aplicar cada fundamento, eu consigo criar qualquer tipo de corte. Eu tenho que te dar as ferramentas. Então é como se fosse um marceneiro e ao invés de te ensinar, olha, eu vou te ensinar a fazer o passo a passo dessa mesa aqui. E aí eu ensino o passo a passo dessa mesa. E aí o cara vai fazer a vida inteira aquela mesma mesa. E a diferença é, cara, eu vou te ensinar todas as técnicas e depois tu podes brincar com qualquer técnica e constrói qualquer tipo de mesa, com um pé diferente, né, maior, menor, mais alta, mais baixa. Aí é tu que vais criar. Por quê? Porque eu te dou uns fundamentos. Então a galera, às vezes, não estuda os fundamentos e estuda a padronização. Me dá um passo a passo para fazer um corte da tesoura. Me dá um passo a passo para fazer um degradê. Me dá uma sequência para fazer um degradê. Mas isso te bota na padronização, cortando exatamente como todo mundo corta. E a personalização é o caminho para tu conseguir ganhar mais dinheiro, conquistar mais clientes e principalmente para conseguir aumentar o valor do corte. Porque aqui mora o segredo da barbearia. Legal? Então a gente sempre corre para cá. Fujam de aprender passo a passo. Cara, isso aí qualquer um ensina, isso daí qualquer um aprende, mas muita gente fala, nossa, a barbearia tá saturada, tem muito barbeiro, tem em cada esquina. Sim, tem, cara. E a galera tá tudo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Pouquíssimas pessoas pulam para cá. Por quê? Porque é comum as pessoas estudarem através de passo a passo. Tu ir fazer um curso e te mostrarem um passo a passo. E fazer um workshop de barbearia e te ensinarem, ó, essa é a sequência que eu utilizo. Tu bota esse pente, depois esse, depois esse, depois esse. Mas, pô, tu não sabe mais que cor que eu deveria usar aqui, o degradê é mais agressivo, é menos agressivo, como é que eu posso mudar aqui ou ali. Então, ter as ferramentas é o caminho para tu te diferenciar nesse mercado e fazer cortes absolutamente diferentes. Tem uma frase que eu sempre digo e para mim é muito importante. Enquanto tu não fizer um corte que seja totalmente errado tecnicamente, mas que seja perfeito para o teu cliente, tu ainda não entrou na personalização. Porque muitas vezes tu vai fazer corte que são totalmente errados, totalmente zoados, quando comparado, né, outro barbeiro olhar e analisar, mas aquele corte é para o teu cliente. Um topete que não deveria ter ali, mas que o cliente quer e tu conseguiu construir. Quando tu constrói e tu entra na loucura do cliente, é aí que tu começa a se diferenciar desse mercado da barbearia. Então, cara, foge de padronização e sempre esteja na personalização, conseguindo criar qualquer tipo de corte, certo? Só para ter uma ideia, é mais ou menos assim. Eu vou aprender a fazer o pente corrido. Não é simplesmente eu chegar e fazer o pente corrido. Cara, se eu mudar o pente e botar ele para cá ou botar para cá, qual a diferença? Se eu subir muito, se eu não subir, se eu fizer mais rápido, se eu fizer mais lento, se eu puxar, se eu vou para frente. São esses detalhes que tu tens que entender o reflexo no corte. Porque daí tu consegue construir qualquer coisa. Ao invés de, como é que eu faço o pente corrido? O pente corrido é assim, ó. Tu vem, tu bota, tu bate e tu vai puxando. Não. Por que tu estás puxando aqui? Porque tu poderias ir reto, tu poderias ir para cá, tu poderias fazer trazendo para baixo, tu poderias fazer ele de diversas maneiras. É uma técnica complexa, com várias possibilidades. Mas eu tenho que entender o que essas possibilidades me trazem. Qual é o reflexo de cada uma? Eu vou fazer o pente corrido. Será que eu tenho que trazer todo o cabelo lá de cima? Ou será que eu tenho que fazer só o canto? Será que eu tenho que separar? Qual é a diferença se eu separo ou se eu não separo? Qual é a diferença se eu puxo ou se eu não puxo? Qual é a diferença se eu faço mais rápido ou se eu faço mais lento? Qual é a diferença se eu puxo para cá, se eu jogo para cá, se eu sigo reto, se eu mudo o pente? Qual a diferença? São essas respostas que eu tenho que começar a ter. Ao invés de o pente corrido é assim. Putz, é uma viagem absurda. Eu padronizar e falar, olha, se eu vier e falar para ti, olha só, pente corrido, faz assim, ó, tu vem, pega, tu puxa o cabelo, tá? E aí tu vais batendo e tu vais cortando, ó. E aí tu vais cortando, tá vendo, ó? Cortando, e faz rápido, ó. E faz rápido. Até parece que eu tô ensinando, mas eu não tô. Não tô ensinando nada. Por quê? Cara, como é que é a posição do pente? A posição do pente é reta, mas por que é reta? Bom, é reta por causa disso, tá? E se eu inclinar, o que acontece? E se eu jogar para lá, o que acontece? E se eu tirar tudo aqui? Ou se eu tirar só a pontinha? Ou se eu ficar parado batendo aqui? Ou se eu inclinar e bater assim?
Qual é o reflexo de cada parte técnica? É isso que vocês têm que entender. É assim que se aprende. E não simplesmente eu vir e fazer, que é o que a galera explica. Vamos fazer o pente de corrida. É assim que faz o pente de corrida. Cara, mas assim como? Que resultado que eu quero? E aí eu tenho que construir isso em cima de cada técnica, entender cada detalhe. É só assim que eu consigo trazer uma personalização para cada tipo de corte. Legal? E a gente entra no terceiro erro, que é prática versus teoria. Olha só, até hoje, né, até para pessoas que têm bastante tempo de barbearia, ainda acreditam que barbearia é somente sobre prática. Eu costumo olhar muito o grupo do Facebook, assim, ver como é que a galera tá indo e tal, ver a evolução e acompanhar. E é muito normal eu ver um tipo de barbeiro dizendo, cara, é besteira estudar, é besteira fazer curso, é besteira isso, barbearia é só pegar, vai praticando, cara, e uma hora tu vais conseguir. Nossa, isso te leva para um buraco absurdo. Por quê? Porque, cara, se tu começar a tomar decisões só tu, sem nenhum conhecimento teórico sobre o que tu estás fazendo, tu vais, de novo, criar um padrão para o que tu estás fazendo. Tu vais começar a olhar assim, como é que eu conecto o cabelo? E aí tu faz tentando, até que tu descobre uma maneira de conectar. E aí tu vais conectar todo o cabelo exatamente da mesma maneira, caindo de novo num padrão de corte, fazendo os cortes sempre iguais, não entendendo de fato o que tu estás fazendo. Por isso que a gente estuda. Felipe, a gente estuda. Até hoje eu estudo, gente. Até hoje eu estudo. E a gente vai ter que estudar sempre, se tu quer ser diferente. Então, barbearia não é simplesmente chegar e praticar. Tu vais conseguir cortar? Claro, tu vais aprender a cortar, mas tu vais aprender a cortar um padrão. As mesmas pessoas que falam para não estudar, que é besteira, que é dinheiro jogado fora, são as pessoas que estão reclamando e dizendo: nossa, não consigo aumentar o valor do corte, meu Deus, tem um barbeiro em cada esquina, e não sabem resolver esses problemas. Por que não sabem resolver esses problemas? Porque corta exatamente igual a todo mundo. Ou sempre tem aquele corte padrão de barbeiro para barbeiro, um degradê muito bem feitinho, um acabamento na régua e o cabelo pigmentado. E aí, e o cliente com corte todo na tesoura? E o cliente que tem um cabelo que ele não gosta dessa maneira? E o cliente que isso não funciona para ele? E todos os outros clientes que ele poderia estar pegando e que ele não consegue porque ele simplesmente faz só um tipo de corte. É muito comum o cliente vir e falar: eu não vou mais em barbearia porque os caras fazem sempre a mesma coisa, só passam máquina e querem fazer o acabamento todo retinho, todo certinho. O que isso faz? De novo, caindo num padrão. Aí tu olha as barbearias, todo mundo sai exatamente com o mesmo cabelo. A partir do momento que tu tiver a personalização, aí tu começa a mudar. E eu não consigo personalizar se eu tenho só prática. E eu também não consigo personalizar se eu tenho só teoria. Tem muita gente que, se eu pedir para explicar, me explica como é que faz o pente corrido. A pessoa vai falar: olha, o movimento do pente, ele vai de acordo com a estrutura do corte que tu deseja, a velocidade é essa, o movimento da tesoura é essa, o pulso tem que estar levemente girando, o dedo tem que estar apoiando numa lâmina, o dedão ele tem que estar bem encaixado, mas não muito para dentro, para movimentar só ele. Vai me explicar tudo tecnicamente, mas na hora de aplicar não consegue. Então, cara, tem muita gente que tem uma teoria absurda, conseguiria dar uma aula, mas não conseguiria botar na prática. Então, eu não posso ficar só na prática e eu não posso ficar só na teoria. Barbearia é prática e teoria. Principalmente para ti que tem o objetivo de criar uma personalização. É muito louco, porque quando eu pergunto para as pessoas: por que tu faz barbearia? Por que tu gosta de barbearia? Cara, porque barbearia eu consigo mudar a imagem da pessoa, porque barbearia é sobre arte, porque barbearia é sobre criar. E aí quando eu vejo, está todo mundo aqui fazendo exatamente a padronização. Se eu padronizo, aí eu vou entrar na guerra de preço. Eu vou entrar na guerra de preço. Se eu entro na padronização, a guerra entre os barbeiros não é mais sobre qualidade. Não é mais sobre qualidade. É só sobre preço. Por quê? É só pensar com cabeça de cliente. Se tem um cara que faz o mesmo trabalho por 10 e o outro que faz o mesmo trabalho por 20, eu vou em quem? Eu vou no de 10. Às vezes, mesmo que o cara de 20 seja muito gente boa, às vezes, mesmo que o cara de 20 seja meu amigo, eu não vou cortar o cabelo com ele porque tem um outro cara que corta por 10 reais.
Esse é o lance. Então, o diferencial está nesses detalhes, em como tu apresenta a tua barbearia para os teus clientes. Se tu entrar no mesmo tipo de barbearia que tem aí a rodo no Brasil, milhares e milhares, uma em cada esquina, tu vai ter problema. Se tu entrar numa barbearia, faz experiência tu, cara. Entra na barbearia, depois entra na outra, corta um cabelo e vê como todo mundo vai ser exatamente a mesma coisa. O cliente vai vir e vai perguntar. O barbeiro vai perguntar aí, como é que tu queres cortar? Ah, é assim, assim, assado? O barbeiro vai lá e corta. O barbeiro vai lá e corta. Não tem nenhuma conversa de, cara, é melhor assim por causa do teu rosto, por causa disso, por causa daquilo. Tá vendo esse detalhe, tá vendo isso. Não tem uma construção de corte. A galera fala assim, nossa, não dá para cobrar 20, 30 reais no corte, Felipe. Cara, não dá para cobrar se tu fizer o mais do mesmo. Tu tens que ser diferente, tu tens que ser diferenciado, tu tens que trazer essa personalização pro corte. É assim que a gente se cria. Se eu simplesmente fizer um curso e aprendi a fazer um degradê, aprendi a fazer isso, aquilo, tá, beleza, tem que aprender. Mas, porra, eu vou entrar no mesmo padrão que todo mundo tem. E aí eu não consigo crescer. E aí não importa a divulgação que eu faço. Eu posso fazer uma baita de uma divulgação, mas se eu apresento o que todo mundo apresenta, o que é o padrão, o que as escolas ensinam, o cliente vai chegar, vai sentar, não vai ter diferencial nenhum e vai continuar sendo a mesma coisa. Então tem que virar essa chave, tem que buscar essas oportunidades. Para tu conseguir ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, é conseguir buscar as oportunidades corretas. É entrar no mercado da forma correta. Eu posso entrar com padronização? Pode, mas tu vai ter dificuldade em aumentar, tu vai ter dificuldade em crescer, tu vai ter dificuldade em se diferenciar, tu vai ter dificuldade em ser a barbearia top da tua região, e aí vai tendo vários detalhes que tu vai se complicando.